A história da anestesia é uma das histórias mais sensacionais que vocês possam imaginar. Eu sempre agradeço a Deus a oportunidade de fazer algo tão sensacional que mudou a história da humanidade, que é justamente a anestesia. O nosso dia é um dia diferente. Até a gente tem um dia mundial da anestesia, que é sábado agora, 16 de outubro, e é por conta de uma data que nos relembra da possibilidade, 16 de outubro de 1846, na cidade de Boston, lá em Massachusetts, no estado de Massachusetts, onde foi realizada a primeira demonstração pública da anestesia. É por isso que a gente tem um dia, que é o Dia Mundial da Anestesia, e também o Dia do Médico é comemorado na sequência dia 18 de outubro. Essas questões católicas, mais porque o nosso padroeiro, o padroeiro dos médicos, o protetor dos médicos é São Lucas, e o dia de São Lucas acaba sendo no dia 18 de outubro. A anestesia é algo recente, e nada diferente aconteceu da história da anestesia, porque desde a Bíblia já era comentado algumas coisas pequenas. Então a Bíblia fala que logo depois da retirada da costela, Adão entrou em sono profundo. Então nós já somos citados desde Gênesis. Mas foi um grande passo para a humanidade. Toda essa evolução que vocês percebem, tudo que a gente vive hoje na medicina, a gente tem um pouco da participação da evolução da anestesia. É algo que vocês têm noção, hoje são realizados milhões e milhões diariamente de procedimentos cirúrgicos, e o médico anestesiologista no Brasil não existe a possibilidade de ter outra profissão a executar anestesia no seu médico, então todos são médicos que fazem residência em anestesiologia, que é por volta, hoje são 3 anos, mas no passado eram 2 anos de especialidade, e muitos ainda seguem a caminho diferentes. Então, nós já fomos citados desde Gênesis, e então, na primeira demonstração pública aconteceu no dia 16 de outubro de 1846, mas as primeiras anestesias obstétricas não aconteceram nesse período, demorou um pouquinho mais. A própria Bíblia, que cita e relata que Adão, depois da retirada da costela, entrou em sono profundo, tem também que tem parirás com dor. E aquilo era impossível a gente fazer anestesia, mesmo tendo um conhecimento muito precário, mesmo tendo um conhecimento muito pouco sólido em relação do que poderia ser feito, nós tínhamos essa barreira ideológica, que era a possibilidade de fazer anestesias para gestantes, já que na Bíblia tinha parirás com dor. Eu nunca concordei com essa frase, e graças a Deus, a rainha Vitória, que foi por isso que aconteceu, ela ficou em 7 dias de trabalho de parto. Eu espero que vocês não fiquem 7 dias em trabalho de parto. Mas ela ficou 7 dias em trabalho de parto, foi um sofrimento muito grande, e um anestesista da época acabou realizando a possibilidade de fazer a primeira anestesia obstétrica. Já que a rainha da Inglaterra teve a possibilidade, então todo o seu povo, todas as suas plebeias tiveram a possibilidade de realizar. Então, a gente ficou um período até 1868, entre 1846 e 1868, nós ficamos provavelmente 25 anos para fazer isso aqui. É uma das histórias mais bonitas que anestesias têm para ter, porque toda mulher em estado fértil ou na parte produtiva mais intensa, ela vai ter que passar por pelo menos 2 ou 3 procedimentos cirúrgicos. Geralmente a cesariana, 1 ou 2 procedimentos hoje em dia, e outros procedimentos relacionados à fertilidade. O plástico vaginal, ou esterectomia, ou forectomia, ou foroplastia, que são relacionados até o próprio trato geniturinário ou genitorreprodutivo. Então, isso aconteceu nessa período de parto para cá. Tivemos que evoluir muito, porque quase todas as mulheres, hoje em dia, quase todas as mulheres tinham essa possibilidade de fazer algum procedimento obstétrico. Nessa história toda, o que aconteceu? A gente evoluiu, fizemos as primeiras anestesias, nasceu do príncipe Leopoldo, logo depois da rainha Vitória, mas nós não evoluímos muito. A anestesia, por isso que vocês também devem estar preocupadas, muitos de vocês chegam na consulta pré-anestésica falando sobre esse medo todo, acabam comentando que nós éramos culpados, infelizmente, com boa parte dos óbitos maternos. Isso melhorou muito, isso evoluiu bastante, a gente teve que evoluir, porque são mulheres jovens, são mulheres que hoje representam uma parte laboral muito importante, tanto na sociedade como na vida familiar, e essa evolução foi muito impactada de 3 formas. Nós primeiros conhecemos bem o que é o binômio gestante e feto, a gente teve que aprender um pouco mais sobre a farmacologia, então os anestésicos também evoluíram, e evoluímos também bastante em relação à monitorização. Eu vou começar a fazer uma apresentação pequena de alguns slides aqui, das coisas que eu trouxe para cá,
para a gente começar a falar um pouquinho mais. Eu só vou me reapresentar um pouco, né? Eu sou José Dimisso, eu sou médico anestesiologista, trabalho aqui no Santa Amaro, já tem um pouco de tempo, tem 18 anos que eu trabalho aqui, e aí eu sempre gosto, adoro dar esse curso para que a gente possa ter essa possibilidade de falar um pouquinho. Não tem meu e-mail aqui, mas depois eu vou colocar ao final, quem tiver alguma dúvida. Geralmente as dúvidas acontecem não só aqui para retirar, mas também na consulta pré-anestésica, e aí vocês vão ficar disponíveis para comentar. Eu vou falar um pouquinho sobre anestesia para obstetrícia, e a gente estava falando sobre um pouquinho de evolução. Dessas evoluções todas que a medicina está vivendo nos últimos anos, tem uma coisa que é muito importante, que foi justamente o trabalho em equipe. Nós aprendemos a conviver com pediatras, conviver com obstetra, conviver com enfermeiros, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, e isso é que a gente tem impactado de forma positiva para que tenha a menor possibilidade de complicações. Foi através do trabalho de equipe que a gente criou grandes protocolos, são os protocolos de cirurgia segura, do parto seguro, da prevenção de trombose, e isso é o que mais impacta. Não adianta você ter a melhor máquina, não adianta você ter o máximo possível de conhecimento e você não conseguir compartilhar de forma plena. Então, uma das coisas muito importantes que eu vou falar para vocês aqui, quando vocês vierem para cá, para esse hospital, saiba que vocês estão vindo para um hospital acreditado. Um hospital, quando a gente fala que é um hospital acreditado, é um hospital que ele se propôs a demonstrar publicamente que ele segue as normas de segurança básicas para que aqui a possibilidade de risco de complicações seja menores possíveis. E isso, esse trabalho de equipe tem um impacto muito grande para que vocês sejam tão bem acolhidas aqui dentro e que tenha a menor possibilidade de complicação. Provavelmente esse é um dos grandes avanços que a medicina tem aprendido nos últimos 20 anos, é trabalhar em equipe e que cada um, tendo um bom resultado, faça com que toda a equipe tenha um resultado geral. Eu já falei de muita coisa, mas vocês devem estar se perguntando o que eu vou esperar da anestesia. É engraçado que essa é uma das perguntas mais frequentes. Doutor, está tudo certo, doutor? Tudo maravilhoso, é um filho planejado, casamento, sonho, fotografia, mas meu medo é da anestesia. Meu medo é da anestesia, acontece que a anestesia se tornou um grande tabu. Não se preocupem, só para você ter noção, eu tive a oportunidade de visitar um grande congresso, um congresso da Associação Americana dos Anestesiologistas. É um congresso que são quase 18 mil pessoas e tinha uma aula que era uma psicóloga que ia dar um evento que falando sobre essas dificuldades, qual o medo que o americano tinha ao fazer um procedimento anestésico. Esse procedimento, as pessoas relatavam abertamente que o medo de anestesia ficou em segundo lugar. O medo de morrer ficou em terceiro. E para aqueles americanos, que a pesquisa foi em 2009, o medo era de ficar pobre ou ficar inválido depois da cirurgia. Então, veja que o medo da anestesia era até muito maior do que o medo de morrer. É natural. Eu convivo, eu faço anestesia todos os dias, eu conheço os preceitos, eu conheço os ritos, sei das importâncias de alguns protocolos que são realizados de forma rotineira para mim, mas muitos de vocês nunca tiveram nenhum acesso científico, apesar que tem um médico que tem nos ajudado bastante em alguns momentos. Atrapalha também, foi o Dr. Google, mas a gente sabe que nessa situação toda, com essa situação toda, não é um ambiente que vocês vivem. Ter medo é algo comum, é algo que faz parte da vida da gente, é algo que fica participado daquilo, é algo que vocês não convivem. Mas lembra que é um momento muito importante, né? Eu sempre falo que é um dos momentos mais importantes da vida humana, né? Tem vários filósofos que a gente tem dois instintos, isso é platônico, né? Que o ser humano tem dois instintos, um é o instinto da sobrevivência, então a gente se alimenta, a gente acorda cedo para ir trabalhar, porque a gente precisa sobreviver, e o outro instinto que a gente tem é da procriação. Então, é um momento mágico que passa na vida de todo mundo, tanto para a paternidade e a maternidade, são momentos muito intensos. E a anestesia é algo que vai transformar vocês para que a gente tenha a possibilidade de ser um momento muito tranquilo, um momento onde seja confortável, onde seja seguro, onde seja um ambiente para que vocês possam compartilhar disso tudo. Eu sempre brinco que as pessoas dizem que a maternidade é logo depois da fecundação. 2, 3 horas depois da fecundação, as mulheres já começam a perceber que é um momento mágico. Os homens demoram um pouco mais. Geralmente, quando chega o boleto da mensalidade da primeira escola, ou então a compra dos primeiros livros da criança, aí que a paternidade começa a ter da responsabilidade. Mas assim, eu já acabei falando sobre a importância da anestesia, mas vocês devem... Eu tentei trazer um vídeo que mostra o que é o trabalho da gente da anestesia. Muitos de vocês só vão conhecer o anestesista
no dia da consulta pré-anestésica e o anestesista no dia do parto mesmo, dependendo das circunstâncias, só vai conhecer lá. Esse é um vídeo, uma das perguntas mais difíceis que eu tive para responder para as crianças. Vocês vão ser pais e vão ter que responder várias perguntas nesse momento todo. Essa é uma das perguntas mais difíceis, foi quando minha filha, com 4 anos de idade, me perguntou o que eu fazia. Eu disse porque ela me via acordar cedo, sair para trabalhar, voltava tarde, não tinha tempo para brincar, chegava cansada. Eu falei, minha filha, eu coloco as pessoas para descansar, para dormir, e que elas consigam ser operadas, ser cortadas. Aí ela, no momento inspirada, falou assim, papai, então você conta a história? Eu disse, não. Eu acabei encontrando esse vídeo que relata mais ou menos o que é o papel da gente no trabalho do parto ou da anestesia do parto cesariano. Esse é um vídeo. Agora meu áudio está aparecendo? Esse é um vídeo real. É uma menina que se preparou durante um ano para cantar no final de jogos de basquete. Ela está toda preparada para cantar, né? Veja igual vocês fazem tudo. Vocês preparam enxoval, a booking fotográfico, sabem tudo que foi. Até o curso de gestante vocês fazem e aí cantam com entonam na voz toda. Veja que elas ficam fazendo todo o ensaio para cantando para essa final do jogo de basquete lá nos Estados Unidos. Aí, nesse momento, fraquejam um pouquinho, né? Ficam preocupadas, a dor da contração do parto. Aí aparece aqui o médico anestesista. O médico, veja que ele não toca em nenhum momento no microfone, ele não vai cantar para vocês, o médico não vai parir para vocês, mas vai dar todo o apoio possível e imaginável. Uma pessoa que estava inesperada, que vai dar todo o apoio possível para que vocês consigam passar essa fase, que é justamente uma fase tão importante na vida de todos, tanto os homens para as mulheres que vão viver para cá. E ela consegue executar de forma plena o hino, e é isso que vai acontecer com vocês. A gente não vai poder parir para vocês. A gente não vai poder realizar o trabalho do parto todo para vocês. Então, esses são os objetivos que a gente vai buscar durante toda a anestesia para o trabalho do parto. Primeiro, o conforto para a gestante, o controle da dor e o acompanhamento e monitorização dos sinais vitais maternos. Nunca esquecendo que a gente também está ali para... Não tem como separar vocês dos bebês que estão aí dentro. Às vezes é um feto, mas pode vir 2 ou até 3. Já fiz anestesia para trigêmeos. Então, nossa intenção é que o binômio gestante e materno seja bem acolhido e seja confortável. Então, esses são os objetivos, mas a gente não vai poder parir. É igual o vídeo que eu mostrei para vocês. A gente vai estar o tempo todo acompanhando, sendo forte, monitorizando, tendo controle da dor, mas a gente não vai poder fazer todo o trabalho de parto para vocês. É uma jornada que a gente vai caminhar junto, mas você vai ter que fazer toda essa possibilidade de fazer. Mas sempre que, toda vez que eu volto, a pergunta medo sempre volta. Esse medo é um medo interessante, que as pessoas não sabem de onde vem o medo. Quando eu pergunto aos pacientes nas consultas pré-anestésicas, principalmente as gestantes, eu pergunto, mas você tem medo de quê? Você já passou, teve experiência traumática? O que eu posso ajudar? Né? O medo é algo frequente, o medo só não pode ser maior do que esse momento de tanta alegria, de tanto desejo da gente de transformar, de procriar, de ter alguém, de amar um ser. Muitos de vocês já são pais ou mães, já sabem do que é essa experiência de ter afeto por alguém, de viver, de compartilhar. Vocês também têm sobrinhos, tem os que não têm filhos e sabem desse coisa. Ter medo é normal, como eu falei, é algo que vocês não veem rotineiramente, mas não pode deixar com que esse medo seja maior do que o prazer e de compartilhar esse momento de ser feito. A jornada é muito grande. A jornada é uma jornada que vocês passaram, muitos até têm dificuldade da fertilização, estão na segunda, terceira tentativa e sabem do que é essa jornada. E a anestesia é algo que serve apenas para ser confortável e seguro. Não é algo que vocês precisam ter medo de forma que possa até prejudicar ou atrapalhar toda essa questão. Aí quando eu pergunto, mas vocês têm medo de quê? Não, doutor, o senhor vai usar uma agulha enorme, uma agulha muito grande, né? Fiquem tranquilos que esse é o motivo que os homens não parem. Realmente os homens têm muito mais medo de agulha do que as mulheres, né? Ainda mais se for acompanhado da mãe ou da esposa, aí que ele faz um drama maior. Mas não fiquem tranquilos que as agulhas são bem finas, as agulhas são compatíveis, hoje cada vez mais finas, para que a gente possa fazer essa possibilidade. Então o medo de agulha não cola.
Hoje está na moda fazer muita tatuagem. Eu garanto que as agulhas de tatuagem, para as que têm tatuagem, dói muito mais do que fazer anestesia, porque é muito mais intenso o estímulo para fazer. Então, medo de agulha, não se preocupe que eu não ando com espada de Jedi, espada de Thundercats, não é nada disso, são agulhas pequenas, finas, claro, tem um tamanho compatível para que eu consiga acessar o espaço que eu desejo para realizar a anestesia. Então, não cola esse medo de anestesia, dizendo que o medo da anestesia é porque a agulha é muito grande, e geralmente a gente faz até uma anestesia na pele, 99% das vezes, a gente acaba realizando anestesia na pele para que a gente possa executar essa anestesia. Então, o medo da agulha não conta. Eu vou começar agora já uma parte mais técnica da nossa conversa, para depois a gente retornar para as perguntas que tenham desejo de fazer. Já foram enviadas algumas perguntas e no final também eu vou fazer. Existem algumas etapas a serem seguidas. Lembre que o que a gente está buscando nesse momento todo é que tenha conforto e segurança. É que tudo seja o mais confortável, seguro e o mais confortável e seguro para todos os gestantes. Vocês passam por consulta pré-natal, vocês passam por avaliação com enfermeira, vocês passam por avaliação nutricional e nesse momento também tem uma avaliação que é muito importante, que é a avaliação pré-anestésica. Essa avaliação pré-anestésica, num hospital como esse, que é acreditado, que a gente sabe da importância de ser feita, é o primeiro contato que vocês vão ter com o médico anestesiologista. É uma consulta médica como qualquer outra, um pouco mais direcionada, então o tempo, a duração, as coisas que são feitas são bem menores. Então a gente acaba perguntando. Primeiro que a gente já sabe o diagnóstico. O diagnóstico é que vocês estão grávidas, estão em um período de gestação e vão ter a necessidade de ter um acompanhamento, tanto parto natural como parto cesariano. Nessa consulta pré-anestésica, a gente faz algumas perguntas sobre a gestante, sobre a gestação. É nesse momento também que a gente faz a escolha da técnica anestésica. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente também sobre essas técnicas todas. A gente explica um pouquinho também sobre o ato anestésico, mesmo eu explicando aqui com vocês, conversando um pouco, explicando sobre essa situação toda. A gente já estava também explicando um pouco mais lá no ato anestésico, como é feito, como é que é o tempo, a quem deve procurar. Aqui no hospital a gente conseguiu essa possibilidade de fazer a consulta também integrada junto com a enfermagem. Então, quando vocês vêm para cá, já é explicado a quem procurar, aonde procurar, de que forma vai ser direcionado aqui dentro do hospital. A enfermeira também acaba ajudando. Lembre que a maior evolução que a gente tem na medicina é o trabalho em equipe. E a enfermagem tem sido essa parte fundamental dessa integração de todos os serviços de saúde, todos os profissionais de saúde dentro do hospital. E tem uma coisa que a gente sempre fala na consulta pré-anestésica, que é de cooperação da gestante. A anestesia para cesariana, para o parto, a gente acaba não sedando. É uma coisa até que eu já vou explicar para vocês, porque a gente não faz. Muitos de vocês já operaram, às vezes, de joelho, já fizeram outros procedimentos e sempre relatam, doutor, dessa vez eu já vou chegar dormindo na sala do parto? Não. Primeiro que vocês fizeram enxoval, booking, adorno de porta, e aí a gente precisa que vocês estejam bem acordados, ficaram esperando 9 meses para ver a cara do bebê. Mas o motivo maior não é esse. O motivo maior é que vocês estão interlectados, vocês estão conectadas ao bebê. E essa conexão é através da placenta. Então, toda a medicação venosa que nós anestesiologistas aplicarmos a vocês acaba passando automaticamente para o bebê, para o feto. Então, isso faz com que uma dose para uma gestante, vocês engordaram um pouco, engordaram 8 quilos, né? Vocês engordaram 8 quilos na gravidez, mas o bebê de vocês vai nascer forte, com 4 quilos. Então, imagine, vocês pesam 55 quilos, um bebê de 4 quilos, a dose que eu fizer para vocês, como uma dose que é um sedativo, para o bebê de vocês acaba sendo anestesia geral. Manuela, daqui a pouco, no finalzinho, eu vou ler sua pergunta toda. Eu vi que você levantou a mão e está aparecendo aqui, mas depois eu leio para cá sem problema nenhum. Então, esse é o motivo que a gente vai sempre cobrar a colaboração de vocês. Não é algo doloroso, não é algo penoso. São realizados aqui no Hospital Santa Mara por volta de 15 a 20 procedimentos no centro obstétrico. Não tem nenhuma grande dificuldade, não é algo temerário, mas a gente tem essa necessidade que a gestante fique acordada. Primeiro que vocês esperam 9 meses, 36 semanas no mínimo para encontrar o bebê de vocês, e a outra questão é que essa dosagem, quando a gente faz a sedação, principalmente para anestesia cesariana ou para analgesia de parto, acaba sendo uma dose muito grande e acaba não sendo desejada. Depois da consulta pré-anestésica, a consulta pré-anestésica tem um tempo muito importante, que a gente fica sempre assistindo e perguntam quando é o momento ideal para procurar o médico.
a partir da 34ª semana. Independente de ser parto natural ou parto cesariano, quando vocês optam para vir parir aqui no hospital, ou ter o trabalho de parto, ter o trabalho de parto natural é imprevisível. Quem disser a data precisa, com data, minuto e segundo, provavelmente vai ser prêmio Nobel em dizer com certeza quando a mulher vai parir. Infelizmente, a gente não tem essa tecnologia, acho que vai demorar um pouquinho. Acho que aí só para o Criador mesmo, para os que acreditam em Deus mesmo, que ele vai dizer o momento. Então, a partir da 34ª semana, já podem procurar aqui o hospital, é marcado no horário, e a enfermeira também atende todo esse protocolo todo para explicado. Então, é importante comparecer aqui, onde a gente vai explicar também a técnica anestésica. Eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns detalhes importantes sobre jejum, sobre interações medicamentosas, sobre a gestante ter contato. Geralmente, esse contato da avaliação pré-anestésica, onde a gente cria uma melhor estratégia para conversar com as gestantes. Então, esse é o momento que a gente tem para fazer essa escolha com vocês. É um momento ímpar, é um momento que acaba sendo mais para vocês do que para a gente, e acaba sendo de fundamental importância. Lembre-se, mais uma vez, que a gente está no intuito de promover algo que seja seguro e confortável, e para ser algo seguro e confortável, a gente precisa ter essa avaliação pré-anestésica de forma realizada. Depois, na sequência, muitos de vocês perguntam, doutor, fiz a consulta pré-anestésica e depois vai acontecer o quê? Existe um preceito, existe uma forma já que acontece tanto para o parto natural como para a cesariana, e uma das etapas que eu vou dizer que é importante, que é essa monitorização. Se algo evoluiu bastante na medicina, principalmente na anestesiologia, foi justamente essa parte da monitorização. Hoje a gente tem monitor para tudo, para atividade cerebral, para capacidade de controlação, quantidade de oxigênio. Então, nesse momento, a gente vai monitorizar gestantes. Geralmente, vocês são jovens, rígidas, e a gente acaba fazendo a monitorização que a gente chama de monitorização básica, mas que é suficiente para a gente ver os sinais vitais naquele momento da anestesia. São colocados eletrodos para avaliação dos dados vitais. Então, essa é a parte que muitos de vocês reclamam, que tem uma foto, ainda bem que tem Snapchat, né? Agora, Adobe, que apaga esses fios ou que diminui. Tem filtros agora no Instagram também para postar, vocês que vão criar essas fotos. Mas esses eletrodos, ainda não existem eletrodos sem fios, e a gente precisa que eles sejam conectados ao monitor. Então, é através desse monitor que a gente vai ver o ECG, que é o ritmo e a frequência cardíaca. Para a gente é fundamental. Todos os pacientes que passam, tanto para analgesia como para o parto cesariano, para anestesia para o parto cesariano, precisam ter o ECG, o oxímetro de pulso, ficou muito famoso nessa pandemia, que a gente vê a oxigenação sanguínea, que é mais um eletrodo que coloca, e a pressão arterial não invasiva. Essa pressão arterial não invasiva é o monitor que vai ficar medindo a pressão de tempos em tempos, e nós, anestesiologistas, vamos ficar de olho nesse aqui. É um olho, por isso que a anestesia tem 2 olhos, era para ter um mais, era na frente, para a gente olhar também o bebê, mas aí fica com a ajuda da neonatologista que fica na sala. Esse monitor é um monitor até muito parecido com o que tem aqui no centro obstétrico do hospital, é um monitor que a gente consegue ver de forma online, de forma plena, e que a gente consegue ver o ritmo cardíaco, se tem alguma arritmia, se a saturação está ok, se faz alguma hipotensão ou hipertensão, e a gente fica acompanhando o tempo todo. Então, a partir dessa monitorização, vocês percebem que aquela história que fez anestesia e sumiu, até gostaria, viu? Eu ia fazer anestesia, ia sair, resolver outras coisas, mas não, a gente fica o tempo todo acompanhando vocês lá. E a gente fica o tempo todo olhando para essa tela. Essa tela começa-se, o monitor é instalado, né? Essa monitorização instalada antes da anestesia, é feita durante todo o procedimento, então, tanto do trabalho de parto da cesariana, e permanece até depois na recuperação pós-anestésica, onde a gente fica observando esses pacientes o tempo todo. Esse é o monitor, está sem os cabos, mas esses cabos são conectados a vocês gestantes e a gente coloca para cá. Depois da monitorização, então, a primeira etapa é a consulta pré-anestésica, depois vocês vão chegar ao grande dia, o grande dia vocês vão ser encaminhados ao centro obstétrico, que pode ser um parto natural, um parto cesariano, e depois desse ponto a gente vai ser monitorizado, vocês vão ser recebidos lá pela enfermeira, pelos técnicos de enfermagem, para depois a gente ter contato com a gente, e aí depois nessa fase toda vai ter uma parte que todos têm que fazer. Eu garanto que de furada vocês já tomaram mais furadas para fazer curva de tolerância à glicose, exames laboratoriais, mas a gente precisa fazer uma venópolis. Essa venópolis, na verdade, é uma punção, a gente vai pegar uma veia, né? Pegar um acesso venoso de forma mais
simples de relatar. Então, a punção de uma veia, geralmente nos membros superiores, a gente pega no braço, vai introduzir um catéter. Esse catéter não vai ter agulha, então as gestantes podem dobrar o braço. Esse catéter, mesmo no parto natural, no parto cesariano, vai continuar todo o seu internamento aqui, porque a gente vai fazer ele como via de administração de medicamentos, antibióticos, antieméticos, analgésicos, não só durante o procedimento anestésico, mas também durante todo o internamento. Então, é algo que precisa ser feito. A hidratação, o soro, não se preocupe que não engorda, não. Isso é um mito. O soro, na verdade, tem soros que são água e sais minerais, tem outros que são eletrólitos, tem outros que são pequenas moléculas de aminoácido, então o soro não engorda, mas a gente precisa ter esse momento. E lembre que vocês ficam um certo tempo em jejum e a gente precisa fazer. É obrigatório, não existe a possibilidade de fazer anestesia sem essa veia. Então, a gente faz apenas uma punção, coloca um catéter de plástico e causa um leve desconforto. Alguns homens choram, né? Mas a gente sabe desse drama todo, mas vocês, gestantes, já fizeram curva de tolerância à glicose, que eu garanto que vocês tomaram aquele suco horroroso, e depois tem que fazer o exame de 2 em 2 horas para ver se vocês estão respondendo de forma plena aquela questão toda. A venóclise é mais uma etapa. Então, a primeira etapa é a consulta pré-anestésica, onde vocês vão passar junto com a enfermeira e receber as orientações. Depois, vocês vão ser monitorizados, a gente vai ver os primeiros dados vitais, frequência cardíaca, oxigenação e pressão arterial, para depois realizar a punção venosa. Depois da punção venosa, é onde a gente vai fazer a escolha das técnicas anestésicas. As técnicas anestésicas são divididas em duas. Muitos de vocês acham que são divididas em 3, mas na verdade são 2. Primeiro, a anestesia geral. Eu vou ter que falar para vocês, saiba que é uma técnica de exclusão, mas eu vou ter que comentar um pouquinho sobre vocês de como funciona e os bloqueios regionais, que é raquianestesia e peridural. Vocês devem ter ouvido falar que são 3 tipos, né? Que é geral, raquianestesia e peridural. Na verdade, raquianestesia e peridural, ela entra nessas questões dos bloqueios. Então, são muito mais frequentes a raquianestesia e peridural. Só para vocês terem noção, a anestesia geral não é uma técnica de escolha, é uma técnica de exclusão. Em situações onde a mãe, a gestante ou o bebê tem algo que seja benéfico, já começar com anestesia geral. Se você, eu devo ter já feito provavelmente mais de 3.000 anestesias para obstetrícia nesses anos todos que eu tenho de formado. Eu formei cedo, viu, gente? Mas eu só me lembro de uns 5 ou 6 vezes que eu tive que fazer anestesia geral. Geralmente por alguma doença da coagulação materna, alguma dificuldade na execução. Eu teve um caso emblemático, que foi de uma paciente que tinha feito uma cirurgia de coluna, ela teve uma fratura pós-acidente, então eu não tinha acesso para fazer os bloqueios regionais, os bloqueios do neuroeixo que eu tinha explicado anteriormente. Ela é feita em menos de 0,5% dos partos. Essa foi uma estatística de 2009. Hoje ela fica com menos de 0,02% dos partos. Por quê? Porque a gente sabe que existe um benefício quando se faz as outras anestesias, ou peridural ou raquianestesia. E tem uma coisa que necessita da intubação traqueal e a mãe só acordará após o nascimento do bebê. É uma anestesia que a gente faz da seguinte forma. A gente faz monitoria, faz a consulta pré-anestésica. Na consulta pré-anestésica, geralmente a gente descobre essa necessidade de fazer anestesia geral. É comunicado a toda a equipe no centro cirúrgico, monitorizada, pega a veia, e as medicações são feitas, os anestésicos são feitos de formas venosas, e aí, depois disso tudo que a mãe gestante dorme, fica tudo preparado, a gente realiza essa intubação orotraqueal. A colocação do tubo e a retirada desse tubo traqueal, a mãe não lembra, né? Então, a paciente fica anestesiada, com anestesia geral, sem nenhuma lembrança, então só vai conhecer o seu bebê logo depois. Fiquem tranquilas, que hoje as técnicas anestésicas melhoraram bastante, e como eu falei, é quando geralmente a mãe é cardiopata ou tem alguma contraindicação que é descoberta na consulta pré-anestésica, que vai ser relatado para fazer anestesia geral. Não é uma anestesia muito frequente, mas quando é feita, quando existe essa indicação, toda a equipe é preparada e treinada, porque o tempo, quanto mais tempo essa mãe ficar anestesiada, mais tempo passa anestésico para o bebê. Então, por isso que a gente tem que fazer tudo orquestrado, tudo no tempo certinho, para que tenha essa possibilidade. Essa é uma imagem de uma intubação orotraqueal. Veja que, na verdade, quando a gente injeta essas medicações, a gestante não tem a lembrança do que vai ser feito.
Já os bloqueios regionais correspondem a 99,9% dos casos. São as técnicas de escolha. Só para vocês entenderem, as pacientes são anestesiadas do umbigo para baixo. Então, ele é perda na caso da cesariana, então perde a sensibilidade do umbigo para baixo, se for no caso da cesariana. Serve também para analgesia do parto. Aí vocês vão me perguntar, como é que a mesma técnica serve para a cesariana e serve para a analgesia do parto? Para os que acreditam no Criador, o Criador foi fantástico. Ele nos deu essa possibilidade de estudar o corpo humano de uma forma plena. Então, o que muda? A técnica para a realização é a mesma. O que muda é a concentração e a quantidade do anestésico que a gente coloca. Eu sempre faço uma analogia que, no caso de uma cesariana, a gente injeta 100, fica 100%. Então, todas as fibras nervosas são bloqueadas. Então, no caso da cesariana, as fibras motoras, as fibras sensitivas, as fibras térmicas, as fibras táteis, todas essas são bloqueadas. Quando a gente faz uma dose menor, e isso o criador já deixou pensando, só são bloqueadas as fibras sensitivas. Então, na analgesia do parto, que pode ser feito também peridural ou raquianestesia, que é uma escolha feita pelo anestesista, a gente faz uma dose menor e só as fibras sensitivas são bloqueadas. A mãe continua contraindo o útero, a mãe tem a sensibilidade térmica, tem a sensibilidade tática, mas não tem a sensibilidade dolorosa, porque a dose que a gente utiliza do anestésico bloqueia apenas as fibras sensitivas. Tanto na raquianestesia como na peridural, a mãe permanece acordada. Lembra que foi logo uma das primeiras coisas que eu falei, que a gente não ceda, porque vocês estão conectados em série, para o que eles estudam a parte de física e engenharia, conectado em série. Então, tudo que é feito para a mãe passa automaticamente para o bebê. Então, a gente acaba permanecendo que vocês fiquem acordadas. É por isso que a gente sempre reforça dessa possibilidade de ser colaborativo. Não tem nenhum drama, veja que só tem um momento de uma furada, que foi para pegar a veia, e depois para fazer esses bloqueios, que também isso é feito, uma anestesia na pele para ser feito. Pode ser utilizada tanto para o parto natural como para o parto cesariano. Eu já expliquei que o que muda a mesma técnica, a raquio ou peridural, ela pode ser servida tanto para a cesariana como para a analgesia do parto, e o que muda é a dosagem, a concentração desse anestésico que é feito. Então, é o que vai feito. Eu vou explicar um pouquinho sobre peridural, vocês vão ver que são muito parecidas, e quem acaba escolhendo, no fim das contas, é o médico anestesista. A gestante pode ficar sentada ou de lado, a escolha geralmente é feita pelo anestesista. Eu prefiro que a gestante fique sentada, porque de lado a mesa cirúrgica da gente é estreita, então eu prefiro que a gestante fique sentada, porque ela se sente mais segura. A gente vai limpar as costas, vocês podem ter tomado 10 banhos por dia, mas a gente vai limpar as costas. Lembre que a gente vai ter acesso a uma região muito nobre do corpo, que é a medula. Então, mas a gente não faz o bloqueio na medula, a gente vai palpar a coluna com material estéreo. Tudo que a gente for fazer no centro cirúrgico é de forma estéreo. Tudo, vai limpar da pele, colocar o campo, tudo é pensado para que não tenha infecção. Tem muitos anos que eu não vejo infecção por conta da anestesia. Faz uma anestesia na pele, né? Então, em tatuagem, para quem é tatuada ou tatuado, sabe que isso não existe, mas a gente faz isso funciona. Com anestesia bem fina, com uma agulha bem fina, dá para que a gente possa fazer a punção da agulha peridural. Sente-se apenas um leve desconforto, que é a introdução dessa agulha nas costas, não é dor, é apenas alguém apalpando, fazendo movimento. E na anestesia peridural, é por isso que a peridural é anestesia de escolha, técnica anestésica de escolha para analgesia de parto, a gente pode passar um catéter. Esse catéter, ele vai servir da seguinte forma, né? Ele veja que aqui é uma paciente deitada de lado, a gente vai fazer a anestesia local, a agulha penetra a pele e o tecido subcutâneo e passa nos ligamentos, então a gente não fura, não perfura uma vértebra. A coluna da gente é uma estrutura muito bem feita, ela só serve apenas para proteger a medula. Fiquem tranquilos que aquela história de tomou anestesia e ficou sem mexer, isso é mito. A gente faz a punção muito abaixo, entre L4 e L5, entre a vértebra lombar número 4 e a vértebra lombar número 5, e a medula da gente geralmente acaba no corpo de L2. Então, a gente faz uma anestesia provavelmente de 4 a 5 centímetros mais baixo do que está. Então, a gente não faz. E peridural, o nome já fala, peri, próximo, dural é duramato. A gente introduz os anestésicos próximo nesse espaço peridural, que é uma camada de gordura que embanha, que fica próximo, que envolve essa dura mater. Então, é peri, o anestésico ele vai envolver a dura mater
de uma forma próxima, né? E aí a gente tem a possibilidade, isso é uma agulha de peridural, veja que ela tem provavelmente 9 centímetros, tem algumas agulhas maiores, e veja que nessa pontinha verde existe a possibilidade da gente passar um catéter. Esse catéter, na verdade, é a punção. Olha o lugar que a gente faz uma punção lá embaixo, não é na vértebra, tem um espaço entre uma vértebra e outra, de uma agulha, a gente faz anestesia na pele, introduz para ser feita, não tem nada de punção, a gente pede apenas para a gestante não se mexer, não se movimentar, para que a gente faça da forma mais rápida possível e segura. Então, é por isso que tá, não vai mexer porque vai ficar aleijada, que vai mexer, não tem nada disso para fazer para cá. Veja que o colega está fazendo uma punção de uma forma plena, e aí depois disso aqui ele pode colocar esse catéter. Esse catéter, na verdade, serve apenas para uma única coisa, que é fracionar as doses dos anestésicos. Então, o trabalho de parto, eu espero que vocês não tenham um trabalho igual da Rainha Vitória, que demore 7 dias, espero que seja um trabalho de parto apenas de 4 a 6 horas, mas vão ter vários momentos. Inclusive, o momento doloroso pode evoluir em várias formas. Então, a gente pode ir fazendo aos poucos, tateando, é para essa intenção que existe esse catéter peridural, para a gente fracionar as doses, e fracionando essas doses, a gente tem um controle da analgesia melhor. Então, a técnica peridural acaba sendo uma técnica de escolha para o trabalho, para a analgesia do trabalho de parto, mas também serve para a cesariana. A gente faz logo uma dose maior, com essa dose maior, vai ter a cessação da contração uterina e também vai ter a ausência da sensibilidade, e o obstetra vai ter essa possibilidade de fazer o parto de forma plena. Então, esse catéter, veja que é um catéter de um material plástico, não é doloroso, é fixada e pode ser retirado depois que o bebê nasce. A raquianestesia é uma técnica muito parecida, mas muito parecida mesmo. A diferença é que a gente tem a possibilidade de usar uma agulha um pouco mais fina, ela tem uma instalação mais rápida, e na raquianestesia a gente perfura com uma agulha muito fininha essa membrana chamada duramata e injeta quase que praticamente próximo essa membrana o anestésico. Então, a gestante também pode ficar sentada de lado, a escolha do anestesista. Eu, particularmente, prefiro que a gestante fique sentada, para que ela se sinta mais segura na mesa. A mesa é um pouco estreita, né, lá do centro obstétrico, para que caiba na sala. Limpa-se a costa da gestante, todo o material usado é um material estéril. Faz novamente, mesmo com agulha fininha, uma anestesia na pele, com agulha bem fina, para que possa ser feita essa agulha, para passar essa agulha de raquianestesia, sempre um leve desconforto, e a anestesia tem uma técnica muito parecida com a peridural. A diferença é que a gente não tem a possibilidade de passar um cateter. Veja que a técnica, mais uma vez eu coloco, que a gente passa entre uma vértebra e outra, não é feita, no osso, não é feita, tem até uma pergunta aqui que eu vou ter que responder que é sobre isso depois, então não tem nada feita dessa questão toda, que é feita aqui no osso, que vai ficar com dor nas costas, e a diferença da raquianestesia é que a gente injeta o anestésico muito mais próximo das terminações nervosas, então ela tem uma instalação um pouco mais rápido do que a peridural, e ela também tem uma duração menor. É a outra pergunta. O tempo da anestesia é suficiente para a cesariana? Sim. Um parto cesariano, a técnica em si, leva por volta de 45 minutos. Uma raquianestesia, ela tem uma duração de 2 horas. Então, do umbigo para baixo, vai ter a diminuição da sensibilidade, da motricidade, e tem um tempo relativo e seguro para ser feito. Então, tem uma certa segurança. A anestesia não vai acabar para ser feita a cesariana. A diferença da raquianestesia é que eu não posso passar o catéter não é seguro para raquianestesia, e o catéter é feito na peridural, e é por isso que a peridural é a técnica de escolha para a analgesia do parto. Então, veja que a técnica é a mesma e feito para cá. Eu estou chegando às considerações finais, vou ter que responder algumas perguntas. Se vocês quiserem, aproveitem agora esse momento, que eu vou fazer as perguntas. Mas tem 2 palavras que eu falei algumas vezes e foi de forma até repetitiva e proposital. É conforto e segurança. Lembre que vocês estão trabalhando num hospital que está se propondo a que seja tudo confortável e seguro para vocês. E a anestesia não é diferente. Nós participamos desse time. Esse time é feito por médicos, por enfermeiros, por fisioterapeutas, que até hoje é o dia da fisioterapeuta, se tiver alguém aí, parabéns pelo dia. E a gente está sempre buscando isso aqui. A evolução de toda a história da anestesia aconteceu porque a gente sempre priorizou o conforto e a segurança. Desde 16 de outubro de 1846, a gente tem feito isso. E vocês, gestantes, vocês, pais,
vocês mães que estão participando disso aqui, saibam que vocês estão se operando no momento mais importante, no momento onde a gente tem mais evolução, que é justamente na parte da obstetrícia. Existem algumas áreas da medicina, da anestesia, que a gente tem evoluído, mas provavelmente nos próximos anos a gente vai evoluir muito pouco para anestesia obstétrica. Não que a gente chegou no auge ainda, né? Existem várias tecnologias para serem feitas, mas a gente já tem percebido que o número de complicações causadas por anestesia hoje são mínimas. É muito mais fácil você hoje viver com outros problemas relacionados à medicina do que ter alguma complicação causada por conta da anestesia para pacientes obstétricos. Então, conforto e segurança sempre vai ser o nosso lema aqui dentro do hospital, e essas são as minhas considerações finais. Eu acabei não colocando meu e-mail, mas eu vou colocar meu e-mail depois no chat, se alguém quiser responder, mandar alguma pergunta também, caso não seja feito aqui agora, e nesse momento eu vou responder algumas perguntas. O compartimento de tela já foi. Foram feitas algumas perguntas. As duas primeiras eu vou ler. Tem mais alguma? Deixa eu ver se tem mais uma. Hã? Não, né? Se quiser perguntar, tá tempo, viu? Tá tranquilo aqui para a gente responder. A primeira pergunta: quero ser mãe, 34 anos, quero fazer tratamento de ovários policísticos, tem tratamento pelo SUS. Não tem nada a ver com a aula, mas já que você perguntou, o Estado da Bahia tem um hospital voltado para a saúde da mulher, que é o Hospital da Mulher, fica lá na Cidade Baixa. Eu creio que é o melhor caminho, o Hospital do SUS, 100% SUS. Creio que lá seja o melhor caminho para que você busque esse tratamento e tenha essa possibilidade de engravidar. Hoje, a gente tem tratamento para tudo e alguns tratamentos desses também estão disponíveis para o Sistema Único de Saúde. Então, se você quiser buscar essa possibilidade, acho que você tem que ir lá buscar no Hospital da Mulher. Tem tratamento para o SUS, para a reprodução humana, respondendo a mesma pergunta anteriormente, só no Hospital da Mulher. Existe essa possibilidade lá de ser feita e acho que é o único lugar que pode ser feito. Existem diferentes técnicas. Tratamento da fertilidade hoje é uma ciência, é uma parte de uma especialidade médica que tem grandes estudos e é feito de várias formas possíveis. E acho que se você quiser pelo SUS, eu sei que é oneroso, é caro, nem tudo que é disponível pelo SUS ainda, mas se você quiser alguma possibilidade, procurar lá o Hospital da Mulher. Verdade que as mães cesarianas sentem dor da anestesia sempre que faz frio? É verdade. Isso acontece quando todos os sistemas solares, todos os planetas do sistema solar se alinham e essa energia, essa massa energética mira só na coluna das gestantes. Isso é mito. Não acontece nada disso, não. As gestantes, elas se queixam depois com o tempo de dor nas costas. Não tem nada a ver da anestesia. A anestesia acaba sendo apenas um momento que vai manipular das costas, mas lembre que o bebê vai crescendo. Eles nascem com 3 quilos, com 4 quilos. Depois eles vão crescendo e vocês, mães, seguram a menina de um lado, seguram a menina para o outro. Dor nas costas é a causa de maior procura dos pronto atendimentos do SUS. Então, vocês vão sentindo a dor nas costas, que não tem nada a ver com anestesia. Lhe garanto que a agulha é muito fina, a manipulação é muito pequena, e a gente, quando faz essa execução da anestesia, a gente procura sempre fazer uma execução entre uma vértebra e outra, então não tem manipulação óssea, não tem desgaste, e aí vocês às vezes ficam associando esse momento que foi feita a anestesia à dor nas costas. Antes da anestesia, tem uma aplicação de alguma medicação para não doer? Sim, a gente vai limpar as costas e a gente vai dar um anestésico local. Esse anestésico local é para que você diminua a possibilidade de dor e que facilite a possibilidade de realização da anestesia. Geralmente, a anestesia tipo dentária, e aí a gente, muito parecido na pele, incomoda um pouquinho, não arde, não dói, arde um pouquinho só, e aí é feito para cá da seguinte forma. A última pergunta dessa lista prévia, que agora eu vou ler depois a de vocês aí, faz a pergunta: quanto tempo dura, em média, o efeito da anestesia da grávida durante o parto? Na analgesia do parto, ao trabalho do parto, eu vou aproveitar essa pergunta, que é uma pergunta bem ampla, e vou fazer da seguinte forma. Primeiro, quando é a gente convocado para fazer a analgesia do trabalho de parto? Geralmente, as gestantes comparecem ao hospital por volta de 2 a 3 centímetros, e a gente começa a fazer anestesia com 4 centímetros de dilatação. Essa analgesia do trabalho de parto, a gente tem como escolha a peridural e acaba passando um catéter, e esse catéter a gente pode fracionar as doses. O trabalho do parto ele pode durar 6, 12, 18 horas, e a gente vai fazendo aos pouquinhos essa anestesia para ficar o tempo todo. Já no parto cesariano, quando já é optado por fazer o parto cesariano, então quando o obstetra já discute com vocês, lembre que uma das coisas que as duas coisas que a gente vai querer é sempre conforto e segurança.
e a gente também vai sempre respeitar a opinião e o desejo de vocês. Então, às vezes, a cesariana também prefere fazer já cesariana, a gestante já prefere fazer cesariana. Então, nessa questão toda, uma cesariana demora por volta de 45 minutos, 1 hora. Demora mais para a gente arrumar as coisas no centro obstétrico do que para fazer mesmo o procedimento. E a técnica anestésica demora por volta de 1 hora e meia, 2 horas. É suficiente para que se faça todo o procedimento. Não existe uma necessidade de reaplicar a anestesia depois da cesariana. A gente pode fracionar as doses na analgesia do parto, é por isso que a gente passa um catéter, mas na cesariana, com uma dose única, que é no caso da raquianestesia, é suficiente para ser feito. Deixa eu ver mais perguntas aqui, né? Aqui já acabou, né? Deixa eu ver questions aqui. É necessário usar uma sonda uretral no trabalho de parto? Eu vou responder ao vivo. Não é necessário. Algumas gestantes podem ter algum distúrbio e seria relatado com o obstetra, e a escolha de passar a sonda é feita principalmente pelo obstetra. Não é obrigatoriedade. Hoje existe uma tendência na medicina para a gente usar a menor possibilidade de sondas e drenos possíveis no paciente. Isso incomoda. Claro que a gente faz uma medicação analgésica, essa medicação analgésica pode causar um pouco de retenção urinária em algumas gestantes. Antigamente a gente usava uma dose um pouco maior, então causava um pouquinho de prurido, um pouquinho de coceira na pele e um pouquinho também de retenção urinária, e a gente acabava fazendo um pouco da medicação para que a gestante urinasse. Não é necessário, não é obrigatoriedade, mas algumas gestantes podem evoluir com uma certa retenção urinária e existe essa necessidade de passar uma sonda de alívio nesse período todo para cá. Uma das coisas que a gente sempre vai preservar nesse trabalho de equipe é que a gestante retorne o mais rápido possível às suas atividades. A gente quer que você tenha contato, vocês vão perceber como é maravilhoso receber visitas nessa fase. Então, a gente quer que vocês estejam plenas, maquiadas, bonitas. Então, a sonda atrapalha um pouquinho disso tudo para que vocês tenham esse contato. Então, essa questão que a gente não prefere ter sonda. Tem mais uma pergunta aqui. Eu estou disponível, viu? Peridural pode ser administrada mais de uma dose caso a mãe solicite? Sim. No caso da anestesia, da analgesia do parto, lembre que a gente vai estar sempre junto com a gestante. A gente vai ficar sempre bem próximo de vocês o tempo todo. E o trabalho do parto, ele tem vários momentos. Tem o momento da dilatação, tem o momento da contração um pouco mais intensa, e a gente precisa fazer um pouco mais de medicação para que seja confortável. Então, em alguns momentos, a gente pode fazer mais anestésico de uma forma devagar, conversando com a gestante, para que não atrapalhe nada. A anestesia não atrapalha o trabalho do parto, pelo contrário, ele ajuda o trabalho do parto, porque com a gestante, a gestante está lá para ajudar, para que tenha força na sua contração, se concentre. Então, a gente pode precisar fazer. A pessoa perguntou aqui agora se é verdade que a verdade após a anestesia causa prisão de ventre. A anestesia, o ato cirúrgico, tanto o trabalho do parto como o parto cesariano, muda muito o ritmo intestinal. Muitos de nós já somos condicionados e a anestesia realmente influencia um pouco na questão do ritmo intestinal. Não há algo que a gente não consiga reverter através de medicações, através de algumas técnicas, mas interfere um pouco. Nada que precise fazer algo de mais intenso para ser feito para cá. Alguma mais outra pergunta? Se a gestante optar pelo parto natural e solicitar peridural, ela pode ficar caminhando, bola, cavalinho? Sim, essa é a intenção até da peridural. A gente passa um cateter, geralmente quando chega nessa fase, já é numa fase onde está com 4 a 6 centímetros de dilatação, onde pode caminhar, né? Tanto que existem algumas técnicas, né? O pai fica o tempo todo lá, no trabalho do parto, para que possa ser feita dessa forma possível. E pode ser feito dessa seguinte forma possível, tranquila. Esse aqui concluído. Mais alguma pergunta, gente? Se tiver, eu estou às ordens, viu? Eu já respondi todas, viu? Eu deixei um tempo maior para perguntar. O pessoal hoje não perguntou, não, né? A gestante pode receber peridural com mais centímetros? Sim, sim. Geralmente chamam a gente com 4 centímetros, mas podem fazer com 6, 8, até com 10 centímetros. Depende muito do que está. A mãe pode recusar receber anestesia?
Sim, as indígenas não tomam anestesia, né? Eu acho que a gente estudou tanto, tem tanto avanço, mas a gente vai respeitar, né? Se você achar que não deve receber anestesia, você tem seus fundamentos, eu também tenho meus fundamentos científicos, que eu acho benéfico à realização da anestesia, mas a gente pode sim, é um desejo seu da gestante, pode ser feito sem problema nenhum, caso aceite de fazer por parto natural sem anestesia. Os índios nascem assim. Uma pena que eles têm um alto índice de mortalidade, mas tanto que é uma das coisas que a gente combate muito no Brasil, mas é um direito que a gente tem. Anestesia não atrapalha saber na hora de fazer a força de contração? Não. É por isso que a gente vai ficar o tempo todo interagindo com vocês. Lembre que quando a gente faz analgesia para o trabalho de parto, a gente faz uma dose apenas para bloquear as fibras sensitivas, as fibras motoras, as fibras táticas, as fibras térmicas ainda continuam funcionando e é feita a analgesia justamente para que você tenha um certo conforto, para que possa melhorar essa capacidade de contração. E é feita da seguinte forma: então não acaba atrapalhando, é um mito, né? Muitas pessoas acham até que vai passar anestesia de um lado e para o outro, não passa, acaba funcionando desse jeito. Mais alguma pergunta? A anestesia pode induzir episiotomia ou qualquer método mais agressivo? Não. A anestesia não induz isso aí. A episiotomia é uma escolha do obstetra quando ele tem alguma dificuldade, quando o bebê vai passar pelo canal do parto, mas a anestesia não tem nenhuma interferência com essa escolha, tanto na colocação do fórceps, o fórceps também, que é um método que vocês chamam de agressivo, eu chamo de um método auxiliar necessário em algumas situações, mas não existe interferência, não. A anestesia veio para ajudar nesse ponto, principalmente no parto natural, na qualidade das contrações e na qualidade da interação da gestante com o parto. Tô às horas para perguntar. Hoje essas gestantes não perguntaram, tá vendo, Fernanda? Hoje as gestantes não perguntaram, viu? Perguntaram o jejum, né? Aí você esqueceu de perguntar. Eu falei rapidinho, mas eu jejum. Vocês vão ter que estar em jejum caso optem pelo trabalho de cesariano, né? Então, se vocês optarem para fazer parto cesariano, vocês vão ter que ter um jejum de pelo menos 8 horas. Esse jejum todas as gestantes fazem. Na verdade, é porque durante o ato anestésico a gente quer proteger também essa possibilidade de ter qualquer contaminação na via aérea e de ter náuseas e vômitos. Mas no parto natural, infelizmente, a gente não tem como prever. Muitos de vocês entram em trabalho de parto depois que comem lasanha, acarajé, cerveja não, vocês estão proibidos, né? Mas depois disso aí vocês entram em trabalho de parto, mas vão ter em jejum. E a outra pergunta que sempre aparece é se vai ficar pelada. Vai sim. A gente tira as fotos, bota na rede social, diz depois o número de curtidas. Tô brincando, viu, gente? Uma das coisas que a gente vai respeitar é a privacidade e que seja tudo seguro e confortável para vocês. Então, é algo que vocês vai ser feito para cá. A última pergunta, se o parto natural... Poxa, agora apareceu uma pergunta, vou responder só mais uma. A quem deve ser entregue o plano de parto deve ser levado no dia da entrevista com o anestesista, deve ter os 2 dias. Você traz para cá, porque tanto eu e a enfermeira vamos avaliar, e também no dia você traz para cá, porque toda a equipe veja o seu trabalho do plano do parto. É importantíssimo a gente ver como é que foi seu acompanhamento, tanto no período pré-natal. Geralmente, na consulta pré-anestésica, a gente só pede o último exame de sangue e faz algumas perguntas sobre a gestação. Se o parto natural e depois for a cesariana, como fica o jejum? Aí a gente tem algumas estratégias lá dentro, né? Se o parto for natural, pode evoluir para cesariana, não é infrequente, tem um certo número de conversões que é um número relativamente alto, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Pode tomar água antes do parto, se for cesariana, a gente pede pelo menos 4 horas de jejum pleno para que aconteça para lá. Depois pode ter certeza que a gente vai liberar você para beber água que for suficiente, que a gente quer que volte lá. Eu acho que acabei já, né? Todas as perguntas, né, Fernanda? Agora só na próxima, só no ano que vem. Tomara que seja presencial. Um abraço a todos, curto o momento de vocês e qualquer coisa eu estou disponível. Um abraço.